Hawker criou seu foguete em uma revelação impressionante. Os Estados Unidos têm cultivado secretamente um esquadrão de aeronaves revolucionárias, envoltas em segredo e projetadas para dominar os céus com sofisticação incomparável. Mas o que é ainda mais intrigante é que esses aviões de ponta são supostamente projetados para servir a um único propósito: contrabalançar o poder militar da China. A questão é: quais segredos estão escondidos no design dessas aeronaves clandestinas e o que sua existência prenuncia para o futuro das dinâmicas de poder global? Junte-se a nós enquanto exploramos os detalhes das 5 aeronaves que os Estados Unidos testam secretamente para eliminar a China. Número 5. A Aeronave de Combate Colaborativa é um programa dos Estados Unidos para veículos aéreos de combate não tripulados, considerado amplamente equivalente a um companheiro leal. As CCA são destinadas a operar em equipes colaborativas com a próxima geração de aeronaves de combate tripuladas, incluindo caças e bombardeiros de sexta geração como o Northrop Grumman B-21 Raider. Ao contrário dos UAVs convencionais, a CCA incorpora inteligência artificial, denominada de pacote de autonomia, aumentando sua sobrevivência no campo de batalha. Ainda espera-se que custe muito menos do que uma aeronave tripulada com capacidades similares. Os avanços em autonomia e tecnologias de sistemas não tripulados oferecem uma oportunidade única em uma geração para combinar a letalidade dos caças de quinta geração com aeronaves de combate colaborativas projetadas para perturbar e derrotar as operações aéreas de contra-ataque da China. E, ao contrário de muitos sistemas avançados em desenvolvimento, a Força Aérea poderia começar a adquirir CCA em escala nesta década, em vez de em um futuro distante, o que seria perigosamente tarde, considerando o rápido aumento da defesa da China. O Instituto Mitchell conduziu um jogo de guerra e estudos associados para avaliar como uma família de aeronaves de combate colaborativas não tripuladas poderia aumentar a letalidade, sobrevivência e capacidade das forças de superioridade aérea da Força Aérea para operações em ambientes altamente contestados. Projetar poder militar decisivo para teatros distantes há muito tempo depende da capacidade da Força Aérea de alcançar superioridade aérea, conduzindo missões de contra-ataque ofensivas e defensivas para derrotar caças adversários, mísseis superficiar, gerentes de batalha e outras ameaças de defesa aérea. Estabelecer uma superioridade aérea eficaz é um requisito básico essencial para qualquer força aérea de um país que deseja se manter à frente dos outros. A Força Aérea dos Estados Unidos define esta missão como alcançar um grau de domínio na batalha aérea por uma força que permita a condução de suas operações em um determinado momento e lugar, sem interferências proibitivas de ameaças aéreas e de mísseis. O Programa de Aeronaves de Combate Colaborativas da Força Aérea dos Estados Unidos surgiu no recente Simpósio Anual de Guerra da Associação das Forças Aéreas e Espaciais. Isso inclui uma visão mais clara dos objetivos de autonomia dos esforços, planos agressivos de produção e impactos operacionais futuros. Embora ainda existam questões sobre as capacidades e custos dessas futuras aeronaves não tripuladas, o programa CCA parece estar prestes a ter uma série de impactos disruptivos que poderiam fundamentalmente remodelar a Força Aérea. Atualmente, a Força Aérea planeja adquirir pelo menos 1.000 drones de aeronaves de combate colaborativas e potencialmente mais, como parte de um lote inicial conhecido atualmente como Incremento 1. 5 empresas, Boeing, General Atomics, Lockheed Martin, Northrop Grumman e Anduril, estão atualmente trabalhando em projetos de veículos aéreos do Incremento 1. Dezenas de outras empresas estão apoiando o programa através do desenvolvimento de tecnologias autônomas, sensores e outros sistemas de missão, capacidades de comando e controle e mais. Uma seleção final do lado dos veículos aéreos do primeiro incremento, dos 5 contratantes iniciais para 2 ou 3, é esperada ainda este ano. O objetivo é ter um design de CCA realmente em produção até 2028. Inicialmente, espera-se que as CCAs do Incremento 1 operem muito de perto com jatos de combate furtivos tripulados, incluindo um novo design de sexta geração em desenvolvimento como parte da iniciativa maior de domínio aéreo de próxima geração da Força Aérea, bem como certos F-35. As CCAs poderiam ser parceiras de outras aeronaves tripuladas e operar de forma mais independente no futuro. A Força Aérea também espera iniciar formalmente o trabalho em um segundo lote de drones CCA, conhecido como Incremento 2, no ano fiscal de 2025. Esta segunda fase do programa,
cujos requisitos principais ainda são amplamente indefinidos, poderia incluir participação estrangeira. A Força Aérea já está colaborando ativamente com a Marinha dos Estados Unidos e o Corpo de Fuzileiros Navais em vários aspectos do programa CCA e tecnologias relevantes, incluindo a capacidade de trocar o controle dos drones sem problemas entre os serviços durante operações futuras. Até agora, a Força Aérea forneceu detalhes limitados sobre os requisitos e projeções de custos para os CCAs do Incremento 1. Do que foi divulgado até o momento, o serviço parece estar inclinando-se para escolher um design que terá menos alcance e maior desempenho do que o esperado inicialmente, com um preço unitário no topo das faixas de preços projetadas anteriormente. Em termos de custo, especificamente, o secretário da Força Aérea Frank Kendall disse que cada um dos primeiros lotes de CCAs custará entre 1/4 e 1/3 do preço unitário de um caça furtivo F-35. Isso seria entre aproximadamente 20,5 milhões e 27,5 milhões de dólares, com base nas informações publicamente disponíveis. A Força Aérea também enfatizou fortemente arquiteturas abertas e sistemas de missão, o que poderia levar a mudanças significativas nas capacidades gerais dos CCAs do Incremento 1 ao longo do tempo. O serviço, em cooperação com a indústria, já está avançando em sua capacidade de treinar e retreinar rapidamente algoritmos autônomos em ambientes totalmente digitais para ajudar a acelerar o desenvolvimento e a implementação das operações. O Programa de Aeronaves de Combate Colaborativas da Força Aérea busca implementar sistemas não tripulados para distribuir poder aéreo e criar dilemas para os adversários, o que exigirá o desenvolvimento de plataformas que reduzam o fardo humano no ar e no solo. O relatório concluiu que eles ajudarão a transferir o risco de aeronaves tripuladas para não tripuladas, operando em ambientes altamente contestados e impondo custos às forças adversárias. O relatório também disse que a Força Aérea deveria utilizar uma mistura de CCAs e usá-las como capacidades assimétricas para perturbar e degradar as defesas aéreas e de mísseis da China. Novas CCAs combinadas com conceitos operacionais inovadores para seu uso poderiam fornecer significativamente mais poder de combate do que simplesmente aumentar a massa do problema. Isso leva ao desafio de projetar aeronaves e conceitos operacionais que forneçam capacidades acessíveis que complementem aeronaves tripuladas sem aumentar a necessidade de pessoal para programar, operar, lançar, recuperar e sustentá-las. Número 4. Mayhem. A Força Aérea dos Estados Unidos está trabalhando no projeto Mayhem para desenvolver um bombardeiro hipersônico que pode transportar e operar mísseis a velocidades superiores a Mach 10. O projeto é baseado principalmente em alcançar velocidades excepcionalmente altas, além do alcance de aeronaves inimigas, mísseis e ataques com tecnologias avançadas de vigilância e radar. A velocidade é considerada uma ferramenta de defesa essencial para o futuro. Vamos explorar algumas das características e tecnologias pretendidas do projeto Mayhem. Em 2018, o sistema de mísseis hipersônicos russo K-47M2 Kinjal demonstrou ter imensas capacidades. Esses mísseis de alta precisão podem custar mais de 100 milhões de dólares cada. Por outro lado, aeronaves hipersônicas podem ter uma maior usabilidade e são geralmente destinadas a voar a mais de Mach 5. O projeto Mayhem está sendo projetado para viajar a Mach 10. Qualquer coisa nessa faixa se torna altamente desafiadora para a estrutura da aeronave devido ao atrito extremo e às tensões de resistência do ar. Técnicas de engenharia baseadas em modelos são usadas para construir digitalmente todos os elementos da aeronave. Em dezembro de 2022, a empresa de engenharia Lidos foi premiada com um contrato de 334 milhões de dólares pelo Laboratório de Pesquisa da Força Aérea para desenvolver um sistema hipersônico a ar em 51 meses. O programa exigirá requisitos iniciais do sistema e revisões de design conceitual, custando inicialmente 24 milhões de dólares. A Draper se associou a Lidos para começar a trabalhar na criação digital do bombardeiro hipersônico secreto para a Força Aérea. Motores a jato convencionais geram empuxo pressurizando o ar usando compressão centrífuga. Scramjets usam uma imensa pressão do fluxo de ar em alta velocidade para dentro do motor. Em velocidades mais baixas, a pressão do ar de entrada é insuficiente para o desempenho do scramjet. Por isso, scramjets são geralmente usados em altas velocidades e apenas uma vez. Um scramjet de ciclo combinado, incorporando um motor a jato tradicional, pode alcançar o melhor dos dois mundos. Segundo Chris Combs,
especialista em hipersônicos e engenharia aeroespacial da Universidade do Texas em San Antonio. Esse tipo de motor poderia revolucionar o transporte aéreo e a defesa. Um scramjet combinado significa que a aeronave pode decolar e acelerar até velocidades de Mach 3 antes de fazer a transição para um scramjet para alcançar velocidades superiores a Mach 5 em espaço aéreo inimigo. O Mayhem hipersônico pode lançar mísseis e bombas convencionais ou realizar operações de reconhecimento. O design combinado do scramjet também significa que a aeronave pode se aproximar e pousar com segurança na maioria dos aeroportos. Bombas e mísseis convencionais, que são tipicamente usados em ataques ar-ar e superfície-ar, são considerados tecnologia desatualizada. É por isso que mísseis hipersônicos, como revelado pela Rússia em 2018, são vistos como o futuro. Em vez de gastar centenas de milhões de dólares em um míssil de uso único, o projeto Mayhem visa trazer as munições existentes para a era hipersônica. Munições convencionais poderiam ser transportadas em velocidades hipersônicas, e a tecnologia de combate existente poderia ser revolucionada. A aeronave Mayhem sem piloto pode ser pilotada em espaço aéreo inimigo, realizar missões como atacar um alvo ou coletar inteligência e retornar a um território seguro sem ser capturada. Além disso, a natureza não tripulada da aeronave permitirá que ela corra maiores riscos na zona de combate. Ao entrar na faixa de Mach 10, as coisas esquentam rapidamente. A estrutura da aeronave deve suportar temperaturas extremas resultantes do atrito e da resistência do ar. A tecnologia necessária para construir tais aeronaves ainda está evoluindo. Por exemplo, a capacidade de transformação digital não estava disponível há alguns anos. Jack O'Banion, vice-presidente de estratégia e requisitos do cliente para programas de desenvolvimento avançado, afirmou que produzir o motor teria sido impossível há 5 anos, pois teria derretido. Com a tecnologia atual, o motor pode ser impresso digitalmente com um sistema de resfriamento sofisticado integrado em seu material, permitindo que ele sobreviva a múltiplas operações para uso rotineiro. Parar a aeronave depois de alcançar velocidades hipersônicas é um desafio em si. Os motores devem ser projetados para atender a todas as velocidades, incluindo decolagem de uma pista, cruzeiro e pouso seguro. Após o sucesso da campanha aérea da Operação Tempestade no deserto, a Força Aérea dos Estados Unidos continuou a modernizar suas forças de superioridade aérea, desenvolvendo o caça de quinta geração F-22 de domínio aéreo, junto com novas armas ar-ar. O que você acha do projeto secreto Mayhem da Força Aérea dos Estados Unidos? Agora é a hora do bônus da capa. Se você chegou até aqui e está gostando, deixe seu like. Eis a próxima geração de dominância aérea. Uma espada prateada brilhante cortando os céus, destinada a substituir o lendário F-22 Raptor, o rei reinante do domínio aéreo. Como uma fênix ressurgindo das cinzas, o NAD rompe com tecnologia de ponta, seu design aerodinâmico elegante evocando a graça furtiva de uma pantera caçando sua presa. Enquanto o sol dança sobre sua pele absorvente de radar, o NAD cintila como uma miragem, uma aparição fantasmagórica desafiando a detecção. Seus sistemas avançados de computador zumbem com a intensidade silenciosa de um relógio suíço de precisão, esperando para liberar uma tempestade de poder de fogo sobre seus inimigos. Será que este assassino aéreo pode destronar o poderoso F-22, o campeão reinante dos céus, e reivindicar o trono como o jato de combate mais temido e formidável do mundo? Por favor, compartilhe seus pensamentos na seção de comentários. Número 3. Fax. À medida que o Boeing FA-18F, que voa para a Marinha dos Estados Unidos, começa a envelhecer, chegou a hora de começar a elaborar seu protótipo de substituição. O programa FAX pretende trazer a tecnologia de caça de sexta geração para a Marinha dos Estados Unidos. O FAX é um programa de desenvolvimento e aquisição para um futuro caça de superioridade aérea de sexta geração para substituir o FA-18 e F Super Hornet da Marinha dos Estados Unidos e complementar o F-35C a partir da década de 2030. Uma necessidade foi identificada pela primeira vez em junho de 2008. Qualquer pessoa que já foi a um show aéreo acreditaria que os caças de quinta geração, F-22 e F-35, são muito bons, especialmente sabendo que possuem agilidade, visores montados no capacete, compartimentos internos de armas, fusão de sensores, supercruzeiro, furtividade e mais.
Mas esse caça de sexta geração terá que se conectar com drones equipados com pelo menos alguma inteligência artificial. Além disso, ele terá a capacidade de carregar armas de energia direcionada, como lasers. Pode haver também uma versão não tripulada e uma versão opcionalmente tripulada do Fax. O Fax terá uma longa lista de requisitos como substituto do Super Hornet, muito além de apenas decolar e pousar em porta-aviões. De acordo com um post no blog do Instituto Naval dos Estados Unidos, o Fax terá que ser o coordenador de drones a uma distância significativa. Adicionar drones à equação aumentará a sobrevivência, especialmente considerando o alcance e a quantidade de mísseis da República Popular da China. Com a PRC e outras nações desenvolvendo mísseis de defesa costeira que superam o alcance dos caças atuais da Marinha dos Estados Unidos, os caças precisam não apenas superar esses mísseis em alcance, mas também não serem detectados enquanto estão em missão. Caso contrário, mesmo que cercado por destroyers com mais de 100 mísseis em seus arsenais, o porta-aviões pode perder muito de seu valor, assim como o encouraçado perdeu após os ataques baseados em porta-aviões de 7 de dezembro de 1941 em Pearl Harbor, no Havaí. A Marinha não pode mais contar com o reabastecimento aéreo ocasional por uma plataforma não furtiva. O Fax terá que operar em espaço aéreo contestado. Esta busca por alcance enquanto mantém a furtividade exigirá nova tecnologia de propulsão para realizar isso. Será necessário motores adaptativos, também conhecidos como motores de ciclo variável, que podem fazer cruzeiros de longa distância eficientes e também rajadas de velocidade. A General Electric está trabalhando no motor adaptativo SHA-100i, como gerente-geral de motores de combate avançados na GE Edison Works. David Tvetti explicou que o SHA-100 é um motor que pode se adaptar durante o voo para imitar um motor de jato de passageiro ou um motor de jato de combate, tudo sem o piloto pressionar um botão. Impressionante, certo? A ação adaptativa permite que aeronaves avançadas como o Fax tenham o melhor dos dois mundos. Enquanto um jato de combate canaliza o ar que entra pelo núcleo do motor para obter o máximo desempenho e ruído, um motor turbofan moderno para aviões comerciais quer empurrar o máximo de ar possível pelo ventilador de admissão. Um motor adaptativo permite que a aeronave se beneficie de ambas as estratégias, cruzando longas distâncias de forma eficiente, mas estando pronta para emitir uma rajada de velocidade quando necessário. O Fax não será tão angular ou musculoso quanto o FA-18 e o FA-18F, que já estrelaram muitos shows aéreos nos Estados Unidos e na Austrália, mas as linhas suaves e os motores adaptativos do Fax representarão uma plataforma de armas multifunção de longo alcance que pode operar em espaço aéreo contestado, apoiando tropas no solo ou impedindo a capacidade de um inimigo de travar uma guerra. Número 2. Domínio aéreo de próxima geração. A Força Aérea dos Estados Unidos está prestes a investir muito no futuro do poder aéreo. O serviço gastará quase 20 bilhões de dólares em 5 anos para desenvolver o Next Generation Air Dominance, seu novo caça-secreto de sexta geração e futuro substituto do F-22 Raptor. O NGAD também será o primeiro programa de aeronaves concebido desde o início como uma combinação de aeronaves tripuladas e não tripuladas. Em 2022, o então secretário assistente da Força Aérea, Will Roper, revelou que o serviço aéreo havia projetado e voado um protótipo do caça-nada em apenas um ano, com a ajuda de novas tecnologias de engenharia digital. O design da aeronave e outros detalhes nunca foram revelados, nem a identidade do contratante de defesa envolvido. Desde então, o serviço revelou alguns outros detalhes. O próprio nome, Next Generation Air Dominance, deixa claro que a aeronave não é um jato de quinta geração como o F-22 Raptor ou o F-35 Lightning II, mas um salto geracional à frente que, a menos que outro país vença a América, será o primeiro caça de sexta geração do mundo. As capacidades do NAD poderiam definir a nova geração. Estas poderiam incluir furtividade ótica ou diurna, armas a laser e o uso de inteligência artificial para reduzir a carga de trabalho do piloto. A Força Aérea também disse que pode haver duas versões do caça tripulado, uma para o teatro europeu, carregando uma carga útil maior de armas, e outra para o teatro do Pacífico, com maior alcance. Agora, a Air and Space Forces relatou que o serviço gastará 19,5 bilhões de dólares em 5 anos no NAD. A Força Aérea escolherá duas empresas para desenvolver suas versões do caça tripulado NAD, com uma sendo escolhida para construir o design final.
Ao contrário dos caças anteriores, o caça tripulado NAD será complementado por aeronaves não tripuladas conhecidas como Collaborative Combat Aircraft. As CA serão aeronaves autônomas de alto desempenho e furtividade, com a capacidade de transportar uma variedade de cargas úteis, desde sensores até bloqueadores e armas. As aeronaves CA não tripuladas operarão como extensões do caça tripulado NAD, adicionando poder de fogo e alcance de sensores. As aeronaves CA voarão à frente do avião tripulado NAD, usando seus próprios sensores para varrer os céus e o solo abaixo, permitindo a detecção precoce de ameaças. Essa delegação do uso de sensores poderia permitir que o avião tripulado operasse com seus sensores completamente desligados, tornando-o ainda mais difícil de detectar pelas forças inimigas. No papel Arar, o NAD poderia direcionar suas aeronaves não tripuladas para emboscar aeronaves inimigas a longas distâncias, enquanto permanecia oculto, atuando como revistas voadoras de mísseis. No papel Ar Solo, os robôs CCA poderiam voar à frente e bloquear radares e comunicações inimigas, paralisando a capacidade do inimigo de montar uma defesa eficaz, destruindo então as ameaças de mísseis superfície-ar. A intenção é permitir que o piloto do NAD haja como mestre de marionetes, com as aeronaves robóticas assumindo todos os riscos. Em contraste, a rápida modernização militar da China após a tempestade no deserto criou o que agora é o sistema de defesa aérea integrada mais sofisticado do mundo. A China adaptou sua estratégia de combate e sua estratégia de negação de acesso e área para aproveitar as limitações das forças dos Estados Unidos, permitindo que suas próprias forças alcancem rapidamente uma posição dominante no espaço de batalha antes que as forças militares dos Estados Unidos e aliadas possam se deslocar de seus países de origem e outras localidades para engajar no combate. A China também planeja focar seus ataques nos ativos aéreos mais raros, valiosos e difíceis de substituir dos Estados Unidos. Isso pode ser visto nos investimentos do PLA em uma variedade de armas projetadas para atacar porta-aviões e ativos aéreos de alto valor dos Estados Unidos, como o AVAX. Esta estratégia também inclui degradar a gestão da batalha aérea e as redes de comando e controle dos Estados Unidos e outros meios para obter dominância da informação, além de degradar as operações de geração de surtidas dos Estados Unidos, atacando suas bases aéreas e capacidades de suporte terrestre. Outro objetivo do ataque às bases aéreas do PLA é forçar as forças aéreas opositoras a reposicionar seus ativos de alto valor da primeira cadeia de ilhas do Pacífico para bases mais distantes, aumentando as distâncias que precisam voar até o espaço de batalha e reduzindo suas taxas de surtidas. Aproveitar ao máximo as linhas internas da China garante que os próprios ativos de alto valor do PLA se tornem alvos de alto risco para as forças dos Estados Unidos. Por exemplo, os sistemas de radar KJ-500 do PLF fornecem avisos de ameaças antecipadas e pistas de alvos para as defesas aéreas de longo alcance nos grupos de ação de superfície da Marinha do PLA. Esses grupos de ação de superfície fornecem uma camada externa de defesas para as forças do PLA no Estreito de Taiwan, enquanto permanecem sob a proteção de uma rede de aeronaves de combate de longo alcance e sistemas de mísseis costeiros. Os Estados Unidos podem ter a força e os chineses podem ter as táticas. Nesta batalha acirrada pela supremacia aérea, será fascinante ver quem sairá por cima. Número 1. B-21 Raider. O Northrop Grumman B-21 Raider é um bombardeiro estratégico americano em desenvolvimento para a Força Aérea dos Estados Unidos pela Northrop Grumman como parte do programa Long Range Strike Bomber. Será um bombardeiro estratégico intercontinental furtivo de longo alcance para a USAF, capaz de entregar armas convencionais e termonucleares. A Força Aérea pretende que o B-21 substitua o Rockwell B-1 Lancer e o Northrop Grumman B-2 Spirit até 2040. E possivelmente o Boeing B-52 Stratofortress após isso. Beneficiando-se de mais de 3 décadas de inovação em tecnologia de ataque e furtividade, o B-21 é a próxima evolução da frota de bombardeiros estratégicos da Força Aérea dos Estados Unidos e a primeira aeronave de 6ª geração do mundo a alcançar os céus. Quando se trata de entregar a determinação da América, o Raider fornecerá à Força Aérea longo alcance, alta sobrevivência e flexibilidade na carga útil da missão. O B-21 penetrará as defesas mais difíceis para ataques de precisão em qualquer lugar do mundo. O B-21 Raider está estabelecendo padrões para a tecnologia de 6ª geração. Por fora,
A furtividade de próxima geração e os avanços nos processos de baixa observabilidade tornarão a aeronave mais fácil e menos custosa de manter do que os sistemas anteriores. Por dentro, a arquitetura aberta do B-21 permitirá atualizações rápidas, desde a inclusão de novas armas até atualizações de software, graças às capacidades avançadas de rede e à migração bem-sucedida para um ambiente em nuvem. Com essas inovações, a aeronave está projetada para enfrentar ameaças em evolução por décadas. O programa B-21 Raider está reinventando os processos tradicionais de aquisição por meio da gestão ativa de contratos. A Northrop Grumman e a Força Aérea têm trabalhado em uma parceria focada no sucesso compartilhado a longo prazo. O foco da equipe na transparência é evidente no primeiro acordo de compartilhamento de dados da indústria, que fornece ao usuário final acesso a dados valiosos, incluindo o gêmeo digital do B-21. O B-21 Raider forma a espinha dorsal do futuro do poder aéreo dos Estados Unidos. A aeronave entregará uma nova era de capacidade e flexibilidade por meio da integração avançada de dados, sensores e armas. Capaz de entregar cargas úteis tanto convencionais quanto nucleares, o B-21 será uma das aeronaves mais eficazes no céu, com a capacidade de usar uma ampla gama de munições de ataque direto e de longo alcance. Uma estratégia-chave do programa foi construir uma primeira aeronave de teste representativa de produção, em vez de um protótipo. A aeronave de teste B-21 está equipada com sistemas de missão e foi construída pelos mesmos técnicos de manufatura usando os mesmos processos e ferramentas para aeronaves de produção. O conhecimento e a experiência obtidos no processo de desenvolvimento suportam uma transição suave para a produção no caminho para entregar a capacidade operacional. A Northrop Grumman usa desenvolvimento ágil de software e ferramentas de engenharia digital para mitigar o risco de produção e permitir práticas modernas de sustentação para o programa B-21. Os testes em solo demonstraram a eficácia da modelagem digital com resultados que superaram os padrões da indústria, abrindo caminho para plataformas e sistemas de próxima geração. Ao abraçar os benefícios da manufatura avançada, a Northrop Grumman investiu em um ecossistema digital para o B-21 ao longo do ciclo de vida da aeronave, desde ferramentas de treinamento e realidade aumentada que permitem aos técnicos visualizar tarefas e resolver problemas antes mesmo de tocar no avião até facilitar a integração de peças de fornecedores na aeronave. Esses avanços reduziram o risco, apoiaram a eficiência e cultivaram a expertise em toda a força de trabalho de manufatura. Desde a adjudicação do contrato em 2015, a Northrop Grumman reuniu uma equipe nacional para projetar, testar e construir a aeronave de ataque mais avançada do mundo. A equipe do B-21 inclui mais de 8.000 pessoas da Northrop Grumman, parceiros da indústria e da Força Aérea, com mais de 400 fornecedores em 40 estados. A abordagem de parceria se estende à campanha de testes de voo, inicialmente estabelecida em 2019. A B-21 Combined Task Force é composta por pessoal da Northrop Grumman e da Força Aérea, trabalhando juntos para conduzir operações de teste de voo antes da entrega da aeronave. A sustentação foi uma prioridade do programa durante a fase de design do B-21. Além de impulsionar a eficiência a longo prazo, essa abordagem proporciona benefícios mais imediatos e coloca o B-21 em um patamar avançado em termos de prontidão técnica, de dados e de materiais, além de treinamento, o que beneficiará a comunidade de usuários na implementação. O B-21 Raider é fundamental para apoiar a estratégia de dissuasão estratégica dos Estados Unidos. Além de suas capacidades avançadas de ataque de precisão de longo alcance, que proporcionarão aos comandantes combatentes a capacidade de colocar qualquer alvo em qualquer lugar do mundo em risco, ele é projetado como o componente principal de uma família maior de sistemas que oferecerá capacidades de inteligência, vigilância e reconhecimento, ataque eletrônico e redes de múltiplos domínios. Em um ambiente de segurança global dinâmico, o B-21 proporcionará a flexibilidade e a dissuasão críticas para a segurança dos Estados Unidos e de seus aliados. O B-21 Raider é nomeado em homenagem ao ataque do Olitle da Segunda Guerra Mundial, quando 80 aviadores liderados pelo tenente-coronel James Jimmy Doolittle e 16 bombardeiros médios B-25 Mitchell partiram em uma missão que mudou o curso da guerra. O ataque foi um catalisador para uma série de progressos futuros na superioridade aérea dos Estados Unidos e serve de inspiração para o nome Raider e para o espírito inovador pioneiro instilado em toda a força de trabalho que está dando vida ao B-21. Obrigado pela sua companhia.
Aproveite e clique em um dos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.